Histórias da História. Olá! Neste episódio trataremos do período inicial de colonização do Brasil, em que a luta por riquezas e a disputa pela força de trabalho indígena colocaram em confronto portugueses e franceses no litoral do país. Embora tenha sido oficialmente fundada em 1º de março de 1565 por Estácio de Sá, a cidade do Rio de Janeiro só teria o domínio português consolidado 2 anos depois, com a expulsão definitiva dos franceses, que por mais de uma década assediaram a região. A data em que se deu o confronto, 20 de janeiro de 1567, não poderia ser mais simbólica para os defensores do território. Trata-se do dia consagrado a São Sebastião, o mártir católico eternamente associado à cidade. Os primeiros europeus a chegarem à Baía de Guanabara estavam em uma expedição portuguesa capitaneada por Gaspar de Lemos, e ali aportaram em 1º de janeiro de 1502. Os integrantes da missão cartografaram erroneamente a massa de água como um rio e a batizaram como Rio de Janeiro, em razão da época do ano em que se deu o seu descobrimento. A região costeira logo se revelou bastante atraente em termos comerciais, pela grande quantidade de árvores pau-brasil. E não apenas pela possibilidade de extração da madeira, mas também pelo aproveitamento de suas resinas vermelhas, de qualidade superior, ideais para a utilização como tintura em tecidos de alto luxo. Apesar de lucrativa, a atividade enfrentou percalços devido à resistência encontrada pelos temíveis nativos tamoios, da nação Tupinambá, praticantes do canibalismo. Sua população chegava a 70 mil indivíduos naquela faixa do litoral, pertencente à então chamada Capitania de São Vicente. Uma nova ameaça surgiria com as incursões de franceses pela região, atraídos pelas riquezas das terras encontradas por seus rivais espanhóis e portugueses. Francisco I, o imperador da França, já tornara público seu desagrado com a partilha entre esses dois reinos das terras a oeste do Atlântico, oficializada pelo Tratado de Tordesilhas. Quando foi encontrado o testamento de Adão, que garantiu a essas nações o direito de repartir o mundo, declarou ele com ironia. Com base nessa lógica, seu sucessor, Henrique II, decidiu estabelecer uma colônia permanente na região e incumbiu seu almirante Nicolas de Villegagnon, que já havia estado na costa brasileira, de comandar a empreitada. Em 10 de novembro de 1555, com uma tripulação formada por cerca de 100 homens, Villegagnon desembarcou na ilha de Serigipe. Por meio de trocas de presentes e atividades de escambo e a promessa de combater seus inimigos portugueses, os invasores estabeleceram uma aliança com os tamoios. Auxiliados pelos indígenas, ergueram um forte batizado de Coligny, em honra ao principal ministro francês da época, protestante e huguenote, assim como a maior parte dos integrantes da expedição. A instalação da chamada França Antártica foi menos tranquila do que se anunciava. Os tamoios logo se cansaram dos presentes oferecidos pelos franceses, em troca do trabalho pesado, e aumentaram suas demandas. Ao mesmo tempo, o católico Villegagnon reprovava a antropofagia praticada pelos nativos e tentou reprimir as relações de seus colonos com as indígenas, punindo vários deles com a morte, o que resultou em rebeliões e a fuga de parte de seus comandados para as aldeias do litoral. Em 1559, acabou por retornar ao seu país, deixando o comando na colônia a cargo de seu sobrinho Bois-le-Comte. Ao tomar conhecimento da fragilidade do Forte Coligny, no começo do ano seguinte, o então governador-geral do Brasil, Mendes Sá, deixou a cidade de Salvador à frente de uma frota, determinado a assaltar a posição dos invasores na Baía de Guanabara. Entre 15 e 17 de março, seus bombardeios arrasaram a fortificação, fazendo com que os defensores remanescentes batessem em retirada e se dispersassem pelo continente. Com o auxílio dos tamoios e sob a proteção do cacique Aimberê, os franceses continuaram suas atividades de comércio em terra firme no entorno do chamado entrincheiramento Uruçumirim, grupo de aldeias cercado por forte paliçada, barreira defensiva formada por estacas fincadas na terra, onde atualmente existe o Outeiro da Glória. Aimberê havia passado longo tempo como escravo dos portugueses na construção de um engenho quando empreendeu uma fuga espetacular com outros companheiros, iniciando uma rebelião contra os colonizadores, que também haviam aprisionado sua companheira Iguaçu.
Seguindo de aldeia em aldeia, inclusive as de Guaianazes e Carijós, anteriormente seus inimigos, propôs a formação de uma confederação das tribos. Sua aliança com Cunhambebe, líder máximo dos Tupinambás, na extensão compreendida entre Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e Bertioga, em São Paulo, reforçaria suas condições para confrontar o domínio lusitano em toda a região. A chamada Confederação dos Tamoios decidiu que o início da guerra seria na época da desova do peixe Parati, que ocorre a partir de março. Na primeira batalha, milhares de tamoios armados com tacapes, flechas e espingardas francesas rechaçaram as forças portuguesas. Os colonizadores tentaram então uma saída pela via diplomática, com o auxílio dos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, na época com 29 anos de idade. Em 5 de maio de 1563, os religiosos chegaram à aldeia de Peroígue, no litoral paulista, dizendo-se enviados por Deus para estabelecer a paz. Prometeram que os portugueses não iriam mais escravizar os indígenas, lhes dariam de presente muitas sementes, aves e gado, ensinariam métodos de cultivo agrícola, fariam escolas e respeitariam seu território. A Imbérê se posicionou contra o acordo, exigiu a entrega dos índios feitos prisioneiros nas batalhas e reteve os padres na aldeia, como garantia. Enquanto o desfecho da segunda Assembleia não saía, em meio a um ambiente tenso, José de Anchieta escreveu nas areias de Peroígue o poema Virgem Maria, que descrevia sentimentos, superstições, costumes e perfis indígenas em uma composição de 5.902 versos. Manuel da Nóbrega finalmente selou o acordo entre a Imbérê e as autoridades portuguesas, que mandaram expedições de soldados das fazendas para liberar os cativos, entre eles Iguaçu, a companheira do cacique. A Imbérê retornou ao Uruçumirim, mas um ano depois das negociações, os portugueses voltaram a sujeitar os índios a trabalhos forçados, não apenas nos engenhos, mas também em expedições em busca de ouro. Com isso, a guerra recomeçou onde havia sido interrompida, em Iperoígue. Nesse momento, entraram em cena dois personagens fundamentais para a reconquista do território tomado pelos franceses. O primeiro foi o sobrinho do governador-geral, o capitão-mor Estácio de Sá, que chegara a Salvador, na Bahia, em 1563, vindo de Portugal. O segundo, Araribóia, guerreiro cujo nome fazia referência a uma perigosa cobra verde daquelas paragens. Filho do cacique Temiminó Maracajaguaçu, em Tupi algo como Onça Grande, ele vivia na ilha de Paranapuã, que os portugueses chamavam de Ilha do Gato e hoje é a Ilha do Governador. Quando os tamoios, seus tradicionais inimigos, os expulsaram em 1555, os Temiminós seguiram então para a capitania do Espírito Santo, onde reorganizaram sua aldeia e foram catequizados pelos jesuítas. Estácio e Araribóia se encontraram no final de 1564, quando o capitão-mor passou pela região e selou com o cacique uma aliança contra os franceses e os tamoios. Em 1º de março, Estácio de Sá desembarcou com uma guarnição de 200 homens em uma estreita praia entre os morros Pão de Açúcar e Cara de Cão, na Baía de Guanabara. Iniciando imediatamente a construção de uma paliçada, ele declarou fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, uma homenagem ao nome do soberano português de então, Dom Sebastião. Por ali, índios e mamelucos construíam casas de madeira e palha coberta com palmas. Em paralelo, Estácio de Sá traçava uma estratégia para eliminar o enclave estrangeiro e seus aliados tamoios da agora chamada Capitania do Rio de Janeiro. Araribóia estabeleceu-se com seu grupo em uma faixa de terra na atual região de São Cristóvão e ficou à espera de um sinal para iniciar ação contra os oponentes. Em 8 de janeiro de 1567, o governador-geral Mendes Sá chegou ao Rio de Janeiro, trazendo 3 galeões vindos de Portugal e 2 navios de guerra bem armados. Ao receber a notícia, o chefe Temiminó cruzou a Baía de Guanabara com alguns de seus melhores guerreiros, a nado, segundo os relatos mais lendários, e juntou-se às tropas portuguesas. Ao constatar as dimensões das forças inimigas reunidas na Bahia, a Imbérê convocou os franceses que viviam com os tamoios e disse a eles que, se quisessem, poderiam ir embora. Os franceses, porém, decidiram ficar e lutar. Foi convocada uma grande assembleia com as tribos aliadas, após a qual até os grupos conhecidos vulgarmente como Aimorés e os temidos Goitacás rumaram para o Uruçumirim a fim de ajudar na resistência. Na noite de 18 de janeiro, 420 combatentes entre portugueses e índios temiminós investiram sobre o Uruçumirim.
Galgando penhascos, Araribóia foi o primeiro a entrar no baluarte inimigo. Empunhava uma tocha com a qual explodiu o paiol de pólvora, Tupinambá, e abriu o caminho para o ataque. Durante a luta, uma flecha envenenada atingiu o olho de Estácio de Sá, mas suas forças seguiram incendiando as aldeias e massacrando seus habitantes. Ao final dos combates, 48 horas depois, cerca de 600 tamoios haviam sido mortos, inclusive Aimberê e Iguaçu. 10 franceses morreram na batalha, 10 foram enforcados e o restante debandou principalmente para a região de Cabo Frio. No dia seguinte, os portugueses liderados por Mendes de Sá atacaram o entrincheiramento de Paranapuai, Paliçada Tamoio, na atual Ilha do Governador. O combate resultou na escravização de quase 1000 nativos e na consolidação do domínio português no Rio de Janeiro. Estácio de Sá morreria em 20 de fevereiro de 1567, um mês após ter sido flechado em Uruçumirim, provavelmente de infecção generalizada provocada pelo ferimento. Ele tinha 46 anos e foi assistido em seus últimos momentos pelo padre Anchieta. Após a morte do sobrinho, Mendes de Sá assumiu o governo da capitania do Rio de Janeiro, sendo sucedido pelo irmão de Estácio, Salvador Correia de Sá. A partir daí teve início o que se poderia chamar de dinastia carioca dos Correia de Sá, que governaram por quase um século. Após a derrota dos franceses, a coroa portuguesa restituiu aos Temiminosos as terras anteriormente tomadas pelos tamoios. Em 1573, Araribóia recebeu a cismaria de São Lourenço dos Índios, no outro lado da Baía de Guanabara, com a missão de proteger a entrada da cidade por mar. Seria o início da atual cidade de Niterói. Neste período, adotou o nome de Martim Afonso de Souza, colonizador de São Vicente, e foi agraciado com o hábito de cavaleiro da Ordem de Cristo, com uma pensão de 12.000 réis. Ali morreria em 1589. O município de Niterói ganhou um monumento ao cacique em 1973, na comemoração do 4º centenário da cidade, a única no Brasil fundada por um índio. A estátua de corpo inteiro está localizada na Praça Araribóia, em frente à Rua da Conceição, voltada para a Estação das Barcas, e substituiu o busto de bronze do Temiminó, que ficava no mesmo local. Com a expressão de rosto fechada e os braços cruzados, a imagem transmite a sensação de permanente posição de vigilância, para proteger a cidade de invasores vindos do mar e do outro lado da Baía de Guanabara.